Bom, respeitando o horário de todo mundo aí, nós vamos começar. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite aqui nos feito e agradecer principalmente a presença com os casos que a doutora vai nos brindar hoje no evento de hoje. Eu acho que seria muito importante aqueles que quiserem mandar perguntas, tirar dúvidas, mas ao fim a gente pode levantar as dúvidas e ir respondendo. Fiquem à vontade para ir mandando no chat, ok? Isso aí. Então, nós vamos falar primeiro sobre as lentes para córneas irregulares. A Sclera SG é resultado de anos de pesquisa. Nós, da Medfax, fomos a primeira empresa no Brasil a trazer e fabricar uma lente escleral e tínhamos uma demanda gigante de boa parte dos médicos por uma evolução dos ajustes dessas lentes. Sendo assim, a gente trouxe, e eu vou falar em alguns slides aqui, um pouco das possibilidades, ferramentas, ajustes que podem ser realizados no dia a dia para a gente otimizar a adaptação nesse olho com ectasia tão especial. Bom, uma das coisas mais importantes na lente escleral, e eu gostaria que vocês estivessem atentos a isso, é a altura sagital. Ao contrário da adaptação das lentes corneanas, o ponto que deve se levar como medida inicial é o quanto esse olho, da base da esclera até o ponto mais alto da córnea, ele está adiante. Então, uma das metodologias que com o tempo a gente vai adquirindo, e aí depois a doutora Carla vai poder falar para a gente como é que ela faz no caso do paciente dela, mas é olhar o olho de perfil mesmo do paciente, onde ele vai estar de lado, e você vai ver o quanto essa córnea é prolada para tomar a sua decisão. Uma lente bem adaptada, ela tem alguns pontos que a gente tem que verificar, enquanto borda, altura sagital, enquanto clearance, se ela realmente não gira, se ela não tem um levantamento da borda, se ela não faz uma pressão dos vasos, não só na borda, mas na aterrissagem da lente. Esse conjunto de fatores vão trazer uma excelência em adaptação. E ao contrário de que muita gente, claro, se você tem um OCT é maravilhoso, mas 95% das lentes esclerais no mundo são adaptadas sem equipamentos de tão alta precisão, com uma boa lâmpada de fenda e, sempre que possível, registros de fotos e imagens por filmes na sua lâmpada de fenda. Então, lembrando, né, essa lente ela vai tocar, isso é um princípio de qualquer lente escleral ou mini escleral. Lembrando que o conceito de mini escleral são lentes abaixo de 16 milímetros de diâmetro e esclerais lentes de 16 igual a 16 ou maior que 16 milímetros de diâmetro. E essa altura sagital nos vai trazer a relação entre a lente, a córnea, com este filme lacrimal junto a essa córnea, que normalmente é uma córnea irregular. Qual foi a grande evolução que a Medfax trouxe? Muitas das vezes, na adaptação, eu tenho um toque apenas central e eu tinha que trocar essa lente que já estava há 50 minutos no olho do seu paciente, que estava te esperando há 1 hora para verificar como ficou a adaptação inicial desse paciente. Então, já nos 20 primeiros minutos, se você vê um toque central, ou mesmo ao término, depois dos 50, e de novo, por que 50 minutos? 50 minutos é o tempo de sucção para que essa lente possa fazer e aterrissar aproximando o máximo do clearance, segundo os estudos que são feitos mundialmente, onde você vai poder fazer a sobrerrefração do paciente. Um dos maiores motivos de troca de lentes esclerais, não sei se você sabia disso, doutora Carla, nas nossas medições aqui na Medfax, são refrações com apenas 30, 20 minutos. Quando a lente chega, já final, essa lente não tem a dioptria necessária para o paciente, porque a lente voltou a diminuir e, aproximando da córnea, muda-se a refração. Então, sempre, refração final do paciente depois de 50 minutos. Então, uma das dicas importantes começou a fazer a adaptação, pôs a lente no olho do paciente, faz uma anotação de olho direito
começamos tal hora. Isso é fundamental. Então, dessa mesma forma, eu posso alterar cada uma dessas zônulas de acordo com a necessidade do paciente. Então, eu posso subir 200 micras no centro, diminuir 200 micras no SAG. Na intermediária, isso acontece muito aí com os pacientes pós-transplantados ou uma ectasia mais periférica, pode ter um toque, então eu posso movimentar só o intermediário. Aquelas córneas um pouco maiores, que às vezes eu ia para um diâmetro de 17 nas lentes anteriores, 16,5, até 18, eu peço só para ampliar o limbo. E para os casos de lente que na aterrissagem prensa muito a esclera, ou seja, dá um feixe branco na esclera, eu posso simplesmente movimentar o ângulo de apoio nessa faixa verde, livrando, suavizando a aterrissagem dessa lente. Lembrando que a borda está logo aqui ao fim. Então, todos esses passos que a gente pode dar, essas modificações, a doutora Carla vai colocar na prática para a gente aí. Se alguém tem alguma dúvida, não deixe de mandar para a gente aí no chat. Certo, doutora? Eu acho, certo, eu acho legal, sabe? Sempre falo isso com vocês, né, nos congressos, quando a gente se encontra, é que vocês tenham. Porque quando a gente olha uma imagem dessa, a gente fica, caramba, nunca vou conseguir fazer isso, né? Quem não adapta toma um susto. Mas, assim, no começo, o Helpdesk da Medfacus ajuda demais, assim. É As verdade. meninas são muito legais, são muito craques, então, assim, vocês mandam fotos, elas ajudam, como é que faz os cálculos para livrar, enfim, a bordo, o apoio, enfim, elas ajudam muito, assim, isso é uma coisa muito legal, porque no começo, quando a Esclera SG começou a lançar, né, ela não era como a Esclera, que era aquela lente engessada que estava ali, você não podia fazer nada. Então, até eu tinha dificuldade, às vezes, de Ela mexer já no. começa com o diâmetro de 15,7, né? A outra já começava, É, o mínimo era de 16. exatamente. Então, assim, elas ajudam muito, isso é muito importante. Depois, até no final, se você puder compartilhar o WhatsApp delas, Bruno, acho legal. Claro. Eu Temos falo sim, delas e é porque são importante. sempre elas que me atendem, né, mulheres? Eu Exato, sempre eu exato. falo, mas são sempre elas. O Helpdesk é uma ferramenta fundamental, hoje utilizada não só no Brasil, mas do México ao Chile. Então, a gente atende também o público internacional, porque no momento da sua adaptação, se você tem uma dúvida, se eu vou à próxima lente, quantos milímetros, quantas micra eu aumento, enfim, essas dúvidas rotineiras você pode tirar no momento que o paciente está à sua frente, em qualquer lugar do Brasil, pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Google Meeting, por e-mail. Enfim, não falta. Nós temos hoje 3 profissionais capacitadas. Inclusive, um grande abraço para as meninas do Helpdesk, que são os meus braços e pernas aí nas adaptações. Bom, então, no frigir dos ovos, esse é o esquema das modificações possíveis no dia a dia da utilização. Mas, ainda assim, a gente entende que a área central, e muita gente fica preocupado, aí o branco a branco, eu meço ou não meço? Por via das dúvidas, se você faz a identificação, coloca a lente, a própria lente te diz onde você vai ter que mudar, porque a lente vem com marcações diamantadas, já de fábrica. Então, temos duas necessidades. O SAG, quando a gente, só para elucidar o que é feito quando eu diminuo o SAG, eu tenho um SAG padrão e eu aumentei aqui 200 micra no SAG. Eu não mudo a curva da lente. Eu mudo simplesmente a altura dessa lente. Eu acrescento massa sem mudar limbo, simplesmente nessa altura. E a diminuição da mesma forma. Outro fator, eu acho que é fundamental, eu queria escutar um pouco, doutora, quando você começou a adaptar as lentes esclerais, uma das coisas que se escutava demais por todo mundo é sobre hipóxia, porque a lente não permite uma boa oxigenação, que ela é um risco tremendo. E, bom, uma das coisas que a gente fez foi trazer esse material, Optimo Infinity, da Contamac, um material inglês. É a única lente no Brasil que tem esse DK, né, que é um DK de 200, e é fantástico esse material. Você tem, eu sei que sua casuística é grande, não preciso falar o número de esclerais, mas pelo tempo que você adapta, você teve algum problema de falta de oxigenação por material?
Viu alguma coisa parecida? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não tenho, Bruno, de verdade, eu não tenho. Eu tenho muitos pacientes adaptados, como você falou, eu nem tenho esse número, na verdade, são muitos mesmo, e assim, eu realmente não tenho. São pacientes que são muito, muito felizes, assim, porque são pacientes que enxergam com qualidade e com conforto, né? Eu falo muito isso com os pacientes, assim. Claro que sempre, a minha primeira opção é sempre uma lente corneana e tal. Mas a Claro. gente sabe que existem pacientes que têm uma sensibilidade, não só um cone maior, mas tem pacientes com um cone, vamos dizer, intermediário, que a gente poderia, olhando o exame, adaptar uma lente corneana, mas são pacientes que têm olhos muito sensíveis, que não conseguem. Então, assim, é fato isso. Então, assim, são pacientes que são. Eu falo muito para os meus pacientes: não adianta nada eu te dar uma visão maravilhosa se você não tem qualidade de vida com esse passa-lente. Sua lente é um tormento na sua vida, não adianta nada. Então, assim, a lente escleral veio realmente para tirar esses pacientes do limbo, assim. E são pacientes que normalmente sofrem tanto com esse olho, que são muito comprometidos com cuidados, com a questão do soro. De vez em quando você pega um deslize ou outro, né? Mas eu só Isso que tenho eu ia casos de falar. Assim como tem ceratite. pacientes que não. Exatamente, exatamente. Mas eu Os só... casos que eu acompanhei ao longo da América Latina ou uma adaptação de alguma forma equivocada, com clearance muito alto, ou um É, toque no limbo. É lógico que uma má adaptação, como qualquer procedimento feito de forma equivocada, ele vai trazer ônus para o processo, mas uma lente escleral bem adaptada, com um DK como esse, com um desenho como o nosso, uma lente menor, existe uma segurança para isso, né? é isso. Os pacientes que são bem adaptados, realmente, né? Vamos falar desses pacientes que estão bem adaptados, que foi uma adaptação, vamos dizer assim, perfeita. Não, nunca, eu não tenho problema. Não tem. Não tem. Se eu tiver uma ceratite ou outra, quando a gente vai procurar saber, normalmente ele passou do tempo que a gente pede para trocar o soro, ou tá com aquele soro médio, né? Que é aquele, ao invés de É ser 500 sabonete, de vez em ml. quando aparece aquele soro que é mais barato, doutora. Aí a gente já pega ali no pulo, mas fora isso, o paciente Exatamente. fazendo tudo certinho. Eu tenho paciente jovem de 15 anos, aí usando lente há um tempão, que está comigo há um tempão e super bem adaptado. Que bom, doutora. Por fim, sobre a esclera-SG, o Hydrapeg e o plasma são dois tratamentos que vêm trazendo uma resposta para aqueles pacientes que no meio do dia tinham que tirar a lente, limpar, porque ela estava suja, impregnada com proteína. E esse tratamento é como se fosse uma película hidrofílica, né? Então, ele traz uma suavidade no piscar, ele não permite com que essas proteínas se impregnem na lente. Então, o paciente sente essa suavidade e, mais que isso, ele sente um conforto da utilização com uma lente mais limpa ao longo do dia. Esse tratamento também é exclusivo Medfactos no Brasil e é opcional. Você pode pedir a lente com ele ou sem o tratamento, ok? Bom, então vimos no primeiro momento a base, né? Temos aí elevações setoriais em caso de pinguécula, a doutora vai falar. Temos elevações por quadrante, tem alguns outros ajustes que podem ser feitos, mas eu vou entrar agora no detalhe do passo a passo da Millennium XC. Da outra apresentação. Só um minutinho. Acho que não está na tela de apresentação ainda, né? Oi, Bruno, boa noite. Cristiano falando do Tudo marketing. bom, Cristiano? Muito bem, Bruno. Bruno, vejo sim sua tela, só que do PowerPoint com a capa da Millennium XC, só que ela não está no modo de total de apresentação ainda. E agora? Oi. Beleza, tá ótimo. Muito obrigado, Cristiano. Nada como você ter um bom anjo da guarda, né? Bom, Milênio XC. De novo, qual é grande parte do público, né? Dr. Kleber Godinho é para mim, um padrinho na lente de contato, aprendi muito com ele. Ele falava que a lente de contato é a ótica oficial do oftalmologista. Então, quantos presbitas a gente atende que estão insatisfeitos com lentes de contato, sobretudo para aqueles que
tem um astigmatismo, porque a lente multifocal gelatinosa com astigmatismo, ela não dá a mesma qualidade de visão. Em contrapartida, ela é muito mais aceita pelo presbítero em virtude do conforto. Então, nós trouxemos na Millennium a junção desses dois temas fundamentais, qualidade de visão e conforto. Bom, qual é a diferença entre a Millennium e a Sclera SG? A Millennium é para córneas regulares, então não se fala em altura sagital. Por quê? Porque se eu tenho uma córnea que tem duas curvas que se contrapõem a uma curva única, eu vou adaptar essa lente sempre em K mais plano. Esse é o primeiro conceito. Mas, de limbo a limbo, pode ser que eu tenha um toque. Então, eu posso subir, aumentar o limbo em até 200 micra ou abaixar o limbo em até 200 micra. E o mesmo ocorre com a esclera SG na aterrissagem da lente. Então, o apoio escleral pode ser levantado, caso haja alguma necessidade por um esforço ou uma pressão maior, ou se a lente tem um certo movimento, eu posso diminuir esse ângulo de apoio, fazendo com que ela firme mais nessa esclera. Mas 90% dos casos você tem uma aterrissagem muito suave em virtude da tecnologia desse desenho. Então, para essa adaptação, tem 6 passos que são fundamentais. Então, primeiro, a avaliação da lente de teste do paciente, sempre em K mais plano. Depois, livramento apical, seguindo para o limbo, indo para o apoio escleral, analisando a borda e 50 minutos depois, fazendo a refração. Então, se eu tenho um paciente aí com K1 41,5, K2 além de teste, vai ser 41,5. Se eu tenho outro paciente, 41,25, eu pego sempre a lente mais plana. Então, a lente que eu tiro na caixa é o K mais plano, e se eu tenho ela 41,25, por exemplo, eu vou direto a 41, porque eu tenho lentes de 0,50 em 0,50. Detalhe, todas as nossas lentes vêm com essa marcação a laser. Por quê? Nós precisamos de entender, em casos especiais, se a lente girou e a centragem do olho, do campo de perto na pupila. Então, esses dois fatores acontecem com essa visualização que é muito nítida na lâmpada de ferro. Então, se eu tenho um grau tórico, a primeira coisa que eu vou verificar é a análise, essa análise aqui, de quanto tempo, sempre nasalmente, foi a estabilização dessa lente. Então, essa lente, por exemplo, se estabilizou a 165 graus, onde deveria estar 180, estamos com 165 graus. Eu informo isso para a indústria. Para quê? Para que ela possa saber como estabilizou essa lente na esclera. Ou seja, se eu tenho um astigmatismo, se eu tenho alguma necessidade de um desenho, ou quando eu for falar sobre a descentração do campo de perto, eu tenho que levar em conta essa rotação que a lente fez. Então, eu indico o que a gente chama de eixo de estabilização. Dica interessante em qualquer escleral, não sei se você faz, doutora, mas eu uso bastante. Se eu encontrei numa lente escleral um astigmatismo que não era normal no paciente ou residual, eu faço uma topografia em cima da lente para saber se ela não flexionou. Uma topografia em cima da lente que tenha acima de 0,50 de diferença entre K1 e K2, com toda certeza existe uma flexão muito importante nessa lente. Qual é a tomada de medida que eu faço nesse caso? Faço uma pequena adaptação, depois do resultado final, de uma lente com periferia tórica e volto a fazer uma topografia, porque aí eu sei se essa lente realmente está flexionando ou não. Detalhe de flexão. Pode falar, doutor. Eu quase, nas minhas refrações, quase não sobra residual de astigmatismo. Que ótimo. É impressionante. Os olhos baianos abençoados, então. É impressionante, impressionante. Eu fico até impressionada. Às vezes eu falo, deixa eu tentar aqui de novo, porque os pacientes não aceitam. Só pelo fato da lente estar ali, né?
criando aquela câmara úmida. Exatamente, elimina boa parte do astigmatismo. E se tem algum residual, pode ser cristaliniano, pode ser dessa forma, ou a origem dele pode ser porque a lente teve uma leve torção por falta ou por uma toricidade escleral, e essa lente sofre uma pressão e ela torce, dependendo muito da matéria-prima da lente e da espessura da lente. Então, é importante fazer para tirar qualquer dúvida quanto ao astigmatismo. Elevação setorial. Um dos pontos que a gente vivia escutando foi: Bruno, meu paciente tem uma pinguécula muito forte e a lente escleral passa por cima, incomoda, ele não consegue usar mais de 4 horas. Algumas sugestões era que se fizesse um corte lateral nessas lentes, né? Eu já vi muitas coisas, muitas possibilidades no mercado, mas o que a gente entendeu é que deveria ter uma elevação naquele setor onde começa e o setor que termina essa pinguécula. Ou seja, aqui, onde a gente olha na lâmpada de fenda, a gente vai indicar no eixo, onde começa e onde termina. E nós temos 3 níveis de elevação: 150 micra, 250 micra e 350 micra. Nível 1, 2 ou 3. Só como dica, 75% das elevações que são realizadas são nível 2. 15% são nível 3 e apenas 10% são nível 1. Bruno, estou aqui na frente do meu paciente, estou vendo que a pinguécula está sendo enforcada pela borda da lente. O que eu faço? Tirem uma boa foto e mandem ao helpdesk. Ele vai te orientar qual o nível de elevação para esse caso. Quando eu falo boa foto, a gente recebe aqui, e a gente nada contra nenhuma religião, mas nós não somos Chico Xavier. A gente recebe algumas fotos aqui que são dificílimas de interpretar. Então, a informação de vocês é fundamental que ela venha de altíssima qualidade, né? Não precisa de ser uma mega câmera, mas hoje tem suportes que os próprios telefones que têm excelentes câmeras podem tirar uma foto de qualidade para que a gente possa ajudar vocês a tomar a decisão numa melhor adaptação. Bom, então eu posso verificar, como vocês viram aqui, onde começa a pinguécula, onde termina a pinguécula, e assim vai ser feita a elevação. Nasal pode ser só nasal, pode ser nasal e temporal, não há problema quanto a isso. Todos esses detalhes nós temos vídeos, podemos mandar. Para quem não faz parte ainda do grupo de lentes de contato Sclera SG, um grupo especial que a gente tem para dividir casos, pode buscar junto aos seus consultores ou me escrever no WhatsApp para que a gente possa incluir você nesse grupo e você pode dividir seus casos lá também. Bom, quando eu vejo uma necessidade real de toricidade, eu preciso, da mesma forma, esse ponto, que é um ponto fundamental, que nos mostra a estabilização do eixo. E para a multifocalidade, quais são os dados que nós precisamos? Então, o valor da adição, assim como eu prescrevo um óculos. O diâmetro da pupila em condições mesópicas é fundamental. O olho dominante e se esse paciente é uma opção que você tem. Ele usa computador o dia inteiro, então gostaria de prestigiar o campo de perto do paciente. Ou ele é engenheiro, vive o dia inteiro em obras, eu gostaria de prestigiar o campo de longe do paciente. Ou não quero prestigiar nenhum dos campos, quero uma lente estándar normal. Então, com esses dados, que são obrigatórios, né, principalmente os 3 primeiros, nós vamos, junto aos dados que você vai nos passar, confeccionar essa lente de forma personalizada. E aí vem o último detalhe, que é entender o quanto esta pupila, se vocês observarem a setinha aí no olho direito, está descentrada. O olho esquerdo ela está bem centrada. E aí a gente fala quantos milímetros de centração, em que direção. Isso na lâmpada de fenda também fica muito mais fácil de se observar. Então, a gente faz cada um desses risquinhos, ou a falta dele, são 0,25 milímetros. E do centro desse diâmetro até o primeiro risquinho, nós temos 1 milímetro. Então, nós vamos medir o meio da pupila com o meio do desenho e saber o ângulo, a direção para a qual ela é descentrada, o eixo de estabilização e quantos milímetros. São esses 3 fatores. Tenho dúvida,
Não tenho certeza como tirar os primeiros casos? Tira uma foto decente, igual a gente tira de família, e manda para a gente, para que a gente possa auxiliá-los na tomada de decisão de quanto de descentração e em que direção. E aí, por fim, como eu já havia mostrado, eu queria mostrar para vocês, eu vou abrir agora para os casos, para a doutora Carla vai nos apresentar, mas queria deixar, ao término da doutora Carla, eu vou depois deixar, depois que a gente começar a responder as perguntas, o número do Helpdesk, do WhatsApp, do 0800, o meu WhatsApp também, que eu estou à disposição, para que a gente possa tirar algumas dúvidas ou mesmo algum auxílio no dia a dia de adaptação, ok? E agora eu vou deixar vocês com a melhor parte do nosso evento, que são 2 casos fantásticos que a doutora Carla vai nos apresentar. Vinícius, você pode compartilhar a tela para a gente, por favor? Compartilha aí. Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui logo antes de Vou começar baixar o aqui. negócio. É o seguinte, aquele transferidor que da Millennium, vocês podem usar como base para ajuste da esclera também, porque às vezes a gente fica meio confuso aqui com aqueles eixos, né, com aqueles ângulos, e aí você pode usar aquilo ali como base para você fazer os ajustes setoriais que vocês precisarem, de tal ângulo até tal ângulo. Isso é bem legal, né? Porque aquela lente, a Millennium é uma lente linda, né? Toda marcadinha, toda bonitinha. Eu acho que fica interessante, às vezes, você ter essa alternativa de ter aquele transferidorzinho direitinho para dar direitinho, né? O parâmetro que você quer fazer o ajuste. Acho bem legal. Aí outra coisa legal também é que o guia de adaptação da Millennium, que você consegue no QR Code, é super completo. É passo a passo mesmo, mastigadinho. Então, assim, não tem erro, sabe? É uma lente que dá mais trabalho para adaptar, claro. Até porque é um paciente mais exigente, né, Bruno? Então, assim, a gente tem um paciente aí com nível de exigência muito maior. Então, mas tem passo a passo ali todo bonitinho, até como fazer os ajustes da descentralização e tudo mais. Exatamente, doutora. É um guia de Além do adaptação super guia, completo. tem uma certificação que você pode fazer online. São módulos de 7 minutos, Tem 5 essa minutos. certificação, é verdade. É bom Muito falar disso legal, também. que vai te auxiliar nas tomadas de decisão. Depois a gente vai mandar aqui também. Eu vou É. pôr numa tela final para que vocês possam ter acesso. Todos vocês que fizeram a inscrição, deixaram com a gente os contatos, nós vamos mandar para vocês por e-mail ou por WhatsApp todos esses dados, todas essas imagens para que vocês possam tirar dúvidas, ok? Vamos lá, Vinícius? Vamos lá. Vamos lá, Bruno, eu vou compartilhar o arquivo aqui. Deixa eu só abrir aqui, peço só alguns segundos, por favor. Doutora, na sua experiência, qual é o público para esse tipo de lente multifocal? Ó, é aquele público que odeia óculos, que já tentou várias armações, várias Ou seja, lentes. independente de homem ou mulher, um metrosexual, por exemplo, que não quer estar de óculos de Que jeito odeia nenhum. óculos, assim, que tá muito dependente do óculos, né? Mas que odeia, assim, que tem uma vida ativa, que faz um esporte, que odeia óculos. Para mim, é o público ideal, assim. E aquele paciente que tem aquele astigmatismo que a gente não consegue adaptar a uma lente gelatinosa bem, né? Então, assim, é um público que aceita muito esse tipo de lente, paga por ela, que não é uma lente, claro, que é barata, mas é um público que fica muito, muito satisfeito, porque a lente realmente dá uma qualidade de visão muito boa. Vamos lá, o primeiro caso vai ser sobre a esclera SG, é um caso bem legal que eu tenho. Pode passar. Pode passar, vou deixar a tela cheia. É uma paciente de 61 anos, e essa paciente veio encaminhada de um colega. E é um colega que chegou para mim, eu me lembro bem, na época ele falou assim: Ó, Carlos, se você não der jeito, eu não sei, ninguém vai dar. Falou assim para mim. Aí eu falei: Nossa, quando começa assim, aí que eu gosto, né? Porque eu quero dar um jeito mesmo. E ela tinha como antecedentes oftalmológicos um diagnóstico prévio de degeneração marginal pelúcida no olho esquerdo.
Em 2013, ela teve uma úlcera de córnea que foi tratada. Em 2021, ela teve uma hidrópsia que foi resolvida clinicamente. Pode passar. Tudo no olho esquerdo. A acuidade visual dela no olho direito era 20/50, 20/20 com correção. Ela era mais 2 esférico, uma córnea bonitinha. O olho esquerdo era ponta-dedo e era um olho irrefratável e a paciente que não melhorava a visão, consequentemente. Pode passar. O olho direito era perfeito, sem alterações. Volta lá. E o olho esquerdo, ele tinha muitas opacidades centrais, difusas, pegando o eixo visual, mas era um olho calmo, era aquele olho de cicatricial mesmo, né? Um olho sofrido, teve úlcera, teve drops, enfim. Pode passar. Então, eu trouxe aqui essa foto, ela já está com a lente do teste, né? Como vocês podem ver, mas eu trouxe para vocês verem a opacidade dela, que é bem central. Vocês conseguem ver bem aí, mas acho que dá para ver. Ficou bem Pode nítido. passar. Dá para ver. Pentacando o olho direito não tinha nada demais, ela tinha uma elevaçãozinha central, mas aquilo não atrapalhava na vida dela. E o pentacando o olho esquerdo, pode passar. Era esse aqui. Claro que tem um artefato por conta da cicatriz, né? O pentacão é muito sensível à cicatriz corneana, ele acaba fazendo uma imagem não muito real, mas enfim, aqui vocês terem uma noção do drama, né? Pode passar. Pode deixar a tela cheia. Isso. Adaptei uma escleresg nos parâmetros de 56, porque ela tinha uma córnea. Aí vai uma dica já, né? Quando você vê uma córnea lá de 60, 70, você já vai para a última curva. Não tem para onde correr. Uma lente que, se você não botar na última curva, vai dar toque, não tem jeito. E é muito importante que todo mundo saiba que a escleresg não pode ter toque de córnea, gente. Colocou a lente, botou fluoresceína, ficou rarefeito, troca na hora. Troca na hora, nem é bom nem esperar, né, Bruno? Porque senão fica fazendo aquele trauma ali. Isso é uma dica boa também, né? O paciente, assim que colocar a flúor, examina imediatamente, vê se está ok. Se estiver ok, aí você tira a flúor logo e deixa ele lá, esperando, sem a Às vezes a flúor. paciente está lá no setor da lente de contato com uma lanterninha azul, você já vê que está muito próximo, É uma dica boa você também. Às já vezes tem uma noção se tocou ou não, ou se está é, rarefeito. as meninas da lente das contatólogas lá do Estado da Bahia são tão boas que às vezes ela até já vem, doutora, deu toque, já tirei, viu? Coloco qual? Ela já sabe. A refração final dessa. Essa lente tem uma lente de curva base 53, o diâmetro de 15,7, um SAG de 5,51. Daquela primeira linha ali, a última da caixa de prova, né? Aí a refração final ficou -10 e ela atingiu incríveis 20/50 mais. Ela ficou quase 20/40. Ela ficou tão feliz no dia, tão feliz, que ela saiu de lá e falou: onde é que eu pago? Onde é que eu pago essa lente? Ela ficou muito feliz. Era uma paciente que era escritora, sabe? Usava muito a visão. Ela estava com muita dificuldade naquela outra visão dela. Então, ela ficou muito feliz. Assim, foi incrível. Assim, ela ficou emocionada. Ela falou que não imaginava que ela ia voltar a enxergar como ela enxergou. É o efeito uau, né, doutora? É, Esse é o efeito que eu sempre falo. O que a gente faz é adaptar vidas, né? exatamente. Esse trabalho da adaptação de lente de contato muda a vida da pessoa. Isso é uma coisa interessante. Esse efeitual no dia da adaptação é muito interessante, porque muitas vezes o paciente teve aquele susto, vamos dizer assim, né, na hora da adaptação, e na hora que vai pegar a lente, o paciente fala: ué, engraçado, no dia parecia que estava melhor. Mas foi o impacto que ele teve naquele dia, que ficou na memória dele, né? E isso acontece bastante. Então a gente tem que falar: olha, era exatamente isso que aconteceu, só que você teve aquele impacto inicial, né? E agora você está pegando a lente, você está mais acostumado e tal. Isso é importante, porque os pacientes, às vezes, um ou outro vem falando isso: naquele dia eu achei que ficou melhor. E a gente vê que está com a mesma acuidade visual. Então é porque aquele impacto daquele dia marcou, né? Pode passar. Pode deixar a tela cheia. E aí, essa foi a lente dela do teste, né? Vocês podem ver aqui que dá para ver na foto os anéisinhos direitinhos, que dá para ver bem, assim. Enfim, a lente estava toda bonitinha, toda bem adaptada, sem compressão de vaso, estava perfeita. Pode passar. Aqui eu botei maior para a gente poder, para vocês verem melhor. É uma outra foto que eu tirei no dia do teste. Pode passar. Pode deixar a tela cheia.
Isso aí, só para contextualizar, ela no dia do teste, ela manifestou a vontade de fazer lente no olho direito. Como ela é uma córnea hipermétrope, sem astigmatismo, sem nada, eu optei naquele dia para a gente fazer. E ela queria usar eventualmente só a lente nesse olho, porque até então a ideia era usar o óculos e a lente no olho esquerdo só, né? E aí ela falou que ela ficou tão feliz com aquela liberdade que ela quis botar uma lente no olho esquerdo, no direito. Aí eu botei uma gelatinosa descarte diário para ela usar eventualmente. Ela ficou 20/20, vendo J2 ali com a multifocal dela, feliz da vida. E eu achei também legal trazer esse caso para as pessoas verem que sim, a gente pode adaptar no olho só, né? Se o paciente tem problema no olho só, a gente pode adaptar no olho só. E, inclusive, a lente escleral é uma lente ideal para olho único, porque não faz pitose, não fica aquele Exato. incômodo naquele olho. Então, assim, esse caso foi um caso bem legal que eu quis trazer justamente para mostrar também essa possibilidade, né? Tem um detalhe que eu sempre falo, já que a noite hoje é para dar as dicas, né? Tem um detalhe que a lente escleral faz, que ela é abrir um pouco a pálpebra, então dá um ar até de jovialidade ao paciente. Quando ele vê e põe só num olho, ele vê que um olho está mais aberto que o outro, né? E eu ainda É, brinco com o paciente que isso a gente não cobra. é feito botox. Pode passar. Pode deixar a tela cheia. Então, no final das contas, ela ficou com a lente de contato multifocal para uso eventual no olho direito, o olho esquerdo, lente escleral, e fez o óculos progressivo, que seria o dia a dia dela, que é o jeito que ela queria que fosse mesmo. Pode passar. E aí, as considerações finais, né? A paciente super satisfeita. A lente escleral, quando bem adaptada, ela confere muito conforto, qualidade de visão, enfim, consequentemente, qualidade de vida. Era uma paciente que, 61 anos, super ativa, ela era professora, ela é escritora, então, assim, era uma paciente muito ativa. Ela já voltou para mim depois dessa primeira adaptação, e é engraçado que eu falei para ela, eu apresentei esse caso dela no congresso, aí ela se apresenta assim para mim: Oi, doutora, eu sou sua paciente do caso do congresso. Eu sei quem você é. Ela já até sabe de tão, assim, legal que foi, né, o caso dela. Pode passar. São lentes muito seguras, sim, responsáveis por a reabilitação visual de muitos pacientes, evitando a necessidade de um transplante, que seria o caso dela, né? Se a gente não tivesse esse recurso, possivelmente a gente teria indicado um transplante para ela, porque afinal de contas ela era conta-dedos desse olho e nada melhorava. Pode passar. E aí é isso. Esse caso foi um caso bem, bem legal mesmo. Uma paciente que, enfim, que ficou super feliz e foi super, super legal. Eu tenho, de fato, muitos casos emocionantes, daquele que te faz chorar mesmo no consultório. Com adaptação de escleral, é surreal, assim, a qualidade de vida, a qualidade de visão. São É pacientes verdade. desenganados, a gente pode dizer assim, né? E às vezes muito jovens, São né? casos Pacientes de extremos, né? 18, 20 anos, assim, que, nossa, não. Impressionante, assim. Eu tenho casos muito, muito, muito legais mesmo com a esclera. Eu tenho realmente uma casuística muito alta e tenho casos bem, bem legais e bem emocionantes. E de fato, eu consigo resolver meus casos extremos, 95% com a esclera SG. Um caso ou outro, eu ainda Luciano, pode preciso pôr dar. outro caso enquanto isso para a gente, por favor. Um caso ou outro, eu preciso lançar a mão da esclera ainda. A gente ainda tem essa caixa lá, para aquele caso mais extremo mesmo, mas 95%, acho que até mais, eu consigo resolver com a esclera SG. E Então, eu quais tenho são, paciente. num caso como esse, por exemplo, de uma paciente onde você fez só o olho, né? Quais são os maiores desafios no momento do ajuste? Tem alguma coisa importante que faz a diferença para que você possa explicar para a paciente por que ela tem uma lente tão grande, por que o conforto da lente é uma coisa que ninguém questiona. Mas tem alguma dica importante que você dá nesse momento da adaptação? Quando o paciente é olho único, eu sempre falo para ele assim: você pode até, em casos menos extremos, né? Que não é o caso dela, a gente pode até tentar uma lente menor. Às vezes eu até tento, mas eu falo: sentir um incômodo, às vezes só de um olho, a curva de adaptação vai ser maior. Você pode ter pitose, pode ter queda palpebral, porque a gente sabe que pode. Quando usa num olho só, a pálpebra pode cair. Em casos extremos assim, a estabilidade da lente no olho, né? A gente fala, a lente não vai estabilizar no seu olho, vai cair, vai pular, não vai parar. E às vezes a gente até tenta, e no teste mesmo a lente pula, né? Então, assim, eu explico por esse lado, assim, mas são pacientes que, de um modo geral, Bruno, já são bem sofridos, já tentaram muita coisa, né? É verdade.
ela já tinha tentado outras coisas, ela passou por uma hidrópise, então assim, era uma paciente realmente muito sofrida. Então, quando eu propus a ela isso, e aí eu sempre falo, bora botar no olho, porque às vezes o paciente vê o tamanho da lente, toma um susto, né? Doutora, isso não incomoda, vamos botar no olho. Na hora que a gente coloca, que a paciente vê que é confortável, que a gente põe na sobre-refração e a gente vê o ganho de visão, não tem nem dúvida, né? É verdade. É só E alegria. agora vamos lá, a nossa Vamos para a nossa grande milênio. solução para os presbitas. Fica à vontade, doutora. Vamos lá, pode passar. Bom, essa paciente é uma paciente de 42 anos, extremamente ativa, já era usuária de lente de contato gelatinosa e óculos para perto, porque, como vocês podem ver aqui embaixo na refração, ela tinha miopia alta, astigmatismo, então ela já era usuária crônica de lente gelatinosa tórica e um óculos para perto, porque, afinal de contas, todos ficaremos presbitas, né? Então, a gente propôs a ela fazer uma milênio, para ela ter uma qualidade melhor aí de vida, de visão, porque eu vou falar mais na frente, mas ela trabalha muito com a visão de perto intermediária, ela trabalha em estoque. E uma coisa super importante que a gente tem que fazer quando a gente pensa em adaptar milênio, primeira coisa, ver o olho dominante. Primeira coisa. Ver o olho dominante, perguntar ao paciente qual é a profissão dele, como o Bruno falou, tem pacientes que exigem mais de intermediário, mais de perto, tem pacientes que exigem mais de longe, então é bem importante a gente perguntar qual é a necessidade maior desse paciente, né? Porque a lente realmente pode atingir a todas as necessidades. Então, o olho direito dela era o dominante, e isso daí a gente, inclusive, tem que informar quando a gente pede a lente, qual é o olho dominante, né? A refração dela era menos 11,5 com 1,75 a 50, e o olho esquerdo menos 2,75 com 2,5 a 95. E apesar dela ter 42 anos, ela já tinha mais 2 de edição. Pode passar. Como vocês podem ver, o pentacandela não tem nada demais, é uma córnea regular, isso é muito importante. Para a gente entregar um resultado legal para esses pacientes, a córnea tem que ser bonitinha, tem que ser regular, né? Porque córneas ectásicas não vão dar uma multifocalidade legal. Eu acho até que a gente consegue deixar um padrão na lâmpada legal, mas a visão não vai ficar legal, né? Então, isso é bem importante. Pode passar. O olho esquerdo também, tudo bonitinho. Pode passar. Então, vamos lá. A lente dela escolhida foi 44,5, 45. Na época, eu não adaptei no K1, porque eu lembro que não ficou muito legal, então eu subi um pouquinho. E foi a lente que ficou bem legal. Ficou um pouco abaixo do K médio. Ela também não tinha muito astigmatismo, né? Então, as lentes ficaram tópicas, com um bom sag, sem compressão de vaso, super confortável. E aí, aí a gente vai para os ajustes, né? Que é a coisa que é a hora que mais pega a gente em relação a ter tempo para a gente poder ver o que a gente tem que fazer. Então, essa lente ela descentrou um pouquinho a pupila inferior temporal e estabilizou mais ou menos às 19 horas. Eu vou mostrar ali como é que vocês vão ver onde ela estabiliza, que o Bruno não mostrou essa parte. E o olho esquerdo, ela descentrou na pupila inferior temporal e estabilizou mais ou menos às 17 horas. Pode passar. Pode passar. Olha aí, ela tem um pontinho preto ali, ó. E esse pontinho preto aqui vai ser justamente aonde vocês vão ver aonde ela vai estabilizar. Então, assim, teoricamente, para a lente estar direitinha, ela tem que estabilizar as 18, que nem a lente histórica mesmo. Se ela tiver esse giro aqui, a gente tem que compensar esse giro. Então, assim, você tem que ver em qual ângulo que ela estabilizou, e aí você vai usar o transferidor. Mas aí você tem que esperar para ver até onde esse pontinho vai parar. Né? Então, a gente espera aí os minutos necessários para a lente estabilizar e ver aonde esse pontinho vai parar. Nem sempre, na verdade, quase nunca ele fica direitinho às 18 horas. Ele sempre dá uma giradinha. Pode passar. Rapidinho, volta lá, só um instantinho. Deixa eu só mostrar um negócio. Não sei se dá para ver Tá na tudo foto. bem se ele deu uma giradinha, não tem problema. Não tem Só a problema. gente Mas olha informar só. depois. Mas olha só, eu não sei se dá para ver na foto, né? Não ficou muito legal, mas vocês podem ver que tem a marquinha da pupila ali onde o Bruno mostrou. Vocês podem ver que está sentada para baixo. Não sei se dá para ver na foto. Dá sim. Dá, né? Pode passar. E isso a gente tem que ajustar também. Então, como é que ficou a lente final, né? O olho direito na refração final ficou menos 11,5. Ela não aceitou cilindro, ficou 20/20 nesse olho. Os ajustes que eu pedi, a descentralização de pupila em 1 milímetro, ou seja, a lente estava um pouquinho mais baixa, a gente subiu ela para 1 milímetro.
o eixo de estabilização a 15 graus e o ângulo de centralização a 60 graus. Então, como é que eu raciocino? Assim, eu vou mostrar como é que eu raciocino para as pessoas visualizarem um pouquinho melhor. A gente olha ali o centrinho da pupila, é como se você tivesse que puxar a lente para botar bem centralizadinho. O que você vai precisar puxar ela é o que você vai subir do ângulo, né? É onde o ângulo vai mexer, ali na periferia dela. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos assim que eu raciocino. É como se a gente fosse encaixar ela no lugar certo. E aí, esse encaixe que a gente faz é o que a gente vai pedir do eixo de estabilização, né? Porque quando ela está um pouquinho descentrada, ali nasal, ela vai estar parando em outro ângulo. Então, a gente tem que subir para poder deixar no ângulo certinho. Eu tenho que informar isso para poder, quando vier a lente, vier no lugar certinho. Não é isso, Bruno? Tô falando certo? E o olho esquerdo foi menos 12,75. E a descentralização da pupila também foi 1 milímetro. Como vocês podem ver, é o olho contralateral. Então, ele estabilizou a 210 graus, com ângulo de descentralização a 180 graus. Você vai olhar lá no ângulo aonde está a descentralização, naquele ângulo da periferia, e vai anotar, certo? E sempre lembrando que o olho dominante dela era o direito, isso a gente também tem que informar quando a gente for pedir essa lente. Pode passar. Bom, quando ela recebeu a lente, ela estava mega satisfeita. Ela é muito feliz com essa lente, muito mesmo. Ela fala para todo mundo. Ela vê 20/20 lê J1 com facilidade. Como eu falei, é uma paciente que trabalha em estoque, então ela vê coisa pequena o tempo todo, usa computador o tempo todo, uma alta míope. Então, assim, ela realmente está muito satisfeita com essa lente. É uma lente que ela trabalha o dia inteiro com a lente, ela troca no meio do dia, como todas as esclerais, mas ela está muito, muito satisfeita. Foi um caso super legal. Pode passar. Pode passar, pode deixar. É só o que eu falei antes, que ela trabalha com visão intermediária e perto, né? Que é sempre bom, importante a gente saber, até para a gente dar uma expectativa para o paciente. Pode passar. Aqui é a foto da lente quando ela veio pegar. Quando a lente chegou, vocês podem ver que a lente vem bonitinha, vem sem marquinha nenhuma. Tá ali perfeita no olho. Pode passar. E é isso. Percam o medo dessa lente. Porque é uma lente que dá trabalho, então você tem que falar com o paciente que ele vai ficar uma manhã toda lá ou uma tarde toda junto com você, porque é uma lente que para poder a gente pedir tudo certinho, a gente tem que realmente fazer os ajustes direitinho, mas assim, é realmente fantástico. É uma lente muito, muito, muito legal. E como eu falei, ela é uma lente linda para adaptar, porque ela é toda cheia de marquinha, então é super legal. Muito bem. Perguntas. Parabéns, doutor. Os 2 casos muito bacanas. O primeiro caso mais desafiador. Eu acho que quando você sai de um paciente, como a doutora mesmo falou, com resultado já limitado, já passou por vários colegas e consegue dar tantas linhas de visão, é fantástico, não é verdade? Com certeza, com certeza. E essa da Millennium também, né? O paciente alta míope é sempre um paciente que te desafia mais, né? Porque é um paciente que, enfim, que a lente vai vir mais grossa, a gente sabe, vai vir mais pesada. Então, é um paciente que pode sentir a espessura da lente, o peso da lente. Então, é sempre um desafio maior, né? Eu estou com outro caso aí em andamento, que em breve eu vou apresentar para vocês, que também é um caso bem legal. Muito bem. Da Millennium também. A gente vai aproveitar esse momento para abrir para algumas perguntas. Cristiano, você pode nos auxiliar aí? Se alguém. Eu acho que no chat, aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Isso, Bruno, podem indicar pelo chat ou pelo Q&A. Fica ao lado do chat também. Show de bola. Uma das coisas que eu tô vendo aqui, acabei de receber aqui pelo WhatsApp, eu acho que é muito importante. Cristiano, se você conseguir. Depois a gente vai mandar todos os dados, como a gente falou, então estou tranquilo, vocês vão ter acesso ao Helpdesk e tal. Mas uma das perguntas que me mandaram aqui, como é que funciona uma adaptação à distância com o Helpdesk? Eu vou deixar até a doutora Carla falar alguma experiência dela. Como é que funciona o quê? Uma adaptação à distância, onde o Helpdesk pode te ajudar. Não, então, é aquilo que o Bruno falou, né? A gente tira foto, às vezes, quando o pessoal consegue, a gente filma, inclusive, né? Filma para as meninas verem e vai mandando pelo WhatsApp delas, e elas vão te auxiliando ali em tempo real mesmo.
você vai vendo, vai mandando, vai perguntando, o que você acha? Ó, tá assim. Ela fala, ó, parece que comprimiu aqui, confere, aí você confere. E aí ela vai te ajudando ali nos ajustes, elas vão fazendo tudo por WhatsApp. Você vai mandando É, fotos ou vídeos, né? exatamente. Isso é muito bacana porque dá alguns auxílios, e o que eu vivo falando, isso vai calibrando a sua percepção de mudanças na lente. Ou uma necessidade de mudança da lente, ou um ajuste que você tem que fazer realmente para aquele caso em específico. Então, seja elevação setorial por uma piguécula, seja uma borda, uma lente movimentando, ou mesmo uma lente corneana, que necessita de um ajuste um pouco diferenciado, todas elas você pode ter acesso através das imagens enviadas para o Helpdesk. E como eu disse, nós temos 3 pessoas no Helpdesk. Então, se você tem uma necessidade de um agendamento, você pode agendar e a gente pode fazer um atendimento online no mesmo momento que você está atendendo o seu paciente. Ou pode enviar, tirando todas as fotos necessárias, depois, para que a gente possa auxiliar. Uma outra coisa que muita gente pergunta, né? No caso das lentes corneanas, né? Existem um monte de lentes de corneana no mercado, mas qual o diferencial das corneanas? A doutora foi muito feliz quando ela falou que o primeiro caso a gente tenta a corneana. Mas uma dica, quando normalmente não é possível, a diferença entre K1 e K2, quando ela é acima de 13 dioptrias, essa lente, ela bascula e cai. Então, um motoboy que está com uma lente como essa, a hora que bate o vento, cai. Uma pessoa, quando está no dia a dia andando, pisca, essa lente cai, porque ela tem um degrau muito alto, em virtude de K mais plano, não só o K1 e o K2 que saem na topo, porque ele vai pegar só o central, mas o K mais plano e o K mais elevado. Então, quando você tem uma diferença de 13 dioptrias, realmente a corneana não vai ser a melhor solução. Nem para conforto, às vezes tem uma boa qualidade de visão, mas ele vai perder essa lente. Então é muito mais caro ele perder essa lente depois ter que investir numa escleral do que ir direto para uma escleral, né? Lógico, respeitando a fisiologia. É isso, doutora? Com certeza. Se a gente pega pacientes com aqueles cones muito grandes, a gente sabe que a lente não vai estabilizar, né? Por mais que Sem você sombra de tente, dúvida. não estabiliza mesmo. Paciente com degrau, então, aí que não estabiliza de jeito nenhum, né? É Agora, verdade. sim, esse negócio da adaptação que você falou no começo, que você pede para olhar na lateral, eu não uso essa técnica, não, Bruno. Ótimo. Me conta como que você faz. Me conta. Eu acho muito empírico. Então, eu olho sempre Sei, o Pentacam do paciente, eu sempre olho o Pentacam do sei. paciente, vou sempre no Pentacam, não na medida do K1, K2 que o Pentacam me dá, no Pentacam mesmo, sempre olho ali onde é que está o ponto mais alto ali do K dele, e é ali que eu me baseio para escolher a lente. Então, aí eu vou mais ou menos assim, tipo, tá ali no intermediário, eu pego aquelas do meio, aquele caso mais extremo, de 60, 70 dioptrias que a gente pega, aí eu vou na última. E aí a gente vai indo, né? Vai tentando, né? O Vai grande botando, diferencial confiando, vai dessa ajustando. lente é exatamente isso. Se você chegou e ela tocou, cada 1 milímetro de toque é uma lente acima que você tem que subir. Então, se eu tenho 3 milímetros, são 3 lentes acima que eu tenho que ir. Então, a lente me ajuda a eleger o próximo passo. Então, esse é Exatamente. um ponto. A Exatamente. cada 100 micra que eu quero baixar, é uma lente que eu abaixo também. Então, se eu tenho lá, a lente tem normalmente 280 de espessura, micra de espessura. Então, se eu vejo que a lente e o filme lacrimal está 2 vezes a lente, então eu estou cerca de 500. Eu tenho que abaixar 3 a 4 lentes. Então, abaixo 3 e, se precisar, eu reduzo 100 micra no pedido da lente, que vai me trazer um resultado próximo do que eu quero, né? Exatamente. Vou dar um furo de reportagem aqui, na verdade, uma novidade industrial aqui. A Medfax vai lançar, nos próximos 45 dias, uma das maiores inovações em lentes de contato para ceratocone. Então, aguardem, em breve, a força de vendas vai estar comunicando vocês que são os maiores adaptadores de lentes de contatos da Medfax ou não, para que possam conhecer a maior novidade dos últimos 10 anos em lentes de contato para ceratocone. Não posso falar mais nada, só isso. Essa daí eu nem sei, essa novidade eu nem sei. Eu sei que você não sabe, porque ainda não está no mercado, mas em breve você vai receber uma visita aí da nossa consultora Mel, aí em Salvador,
e você vai ter o prazer de conhecer essa lente em primeira mão aí. Aguardem os nossos consultores, já pode ligar para o consultor, agendar uma visita nos próximos 30 dias, que eles vão estar passando para vocês essas novidades aí. Doutor, alguma dica a mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou abrir para pergunta, se alguém quiser fazer, né? Eu estou à disposição também, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, enfim, talvez eu não consiga ser em tempo real, como helpdesk, porque por causa de questões óbvias, né? Mas assim, eu posso ajudar, às vezes na indicação, me manda imagem, qual que você colocaria aqui? E aí a gente vai ajudando, né, para poder. E percam o medo, assim, a minha dica principal é essa: percam o medo, porque logo que as lentes esclerais lançaram, né, Bruno, tinha um terror, né? Não, escleral não, Total. GT1, GT1, GT1. Gente, é uma mudança assim de. Eu acho que assim, a gente pode dividir o mundo das lentes de contato nos pacientes com ceratocônios muito avançados, esses pacientes mais sofridos, entre antes e depois da lente escleral. Total. Porque é impressionante realmente a mudança, assim, né? O Marco Polo brincava sempre comigo: poxa, Carlos, você está tirando meus pacientes de transplante. Porque, de fato, a gente tira os pacientes da fila dos Essa é uma transplantes. pergunta que acontece muito, né? A lente de contato escleral, ela não exclui nenhum outro tratamento. Ela não exclui o paciente do anel, ela não exclui o paciente do crosslinking, ela não exclui o paciente do transplante, ela é complementar. Então, você pode fazer o anel, você pode fazer o crosslink e ainda assim utilizar uma lente escleral. Aliás, um paciente com anel, ele vai muito melhor com uma escleral do que com uma corneana, Vai por mesmo. N motivos, né? É. E a escleral ela pode postergar talvez aí o transplante. A gente tem alguns casos, né? O Banco de Olhos de Sorocaba tem N casos aí. A gente andou acompanhando eles, principalmente no momento da pandemia, porque durante a pandemia não podia se fazer transplante. Então, as soluções para aqueles momentos foram lentes esclerais. E o volume de lentes ou corneanas, naquele momento, foram interessantíssimos, uma mudança de cultura. E hoje, se eu não me engano, é um dos maiores centros de adaptação por volume de lente de contato especial da América Latina. Então, a diversidade traz a necessidade também, né, doutor? Exatamente. E mudou, às vezes, a cabeça de muita gente que achava que só Quebra o de paradigma, porque é o maior centro de transplante do mundo, não quer dizer que não vai fazer muita lente de contato. Pelo contrário, continua fazendo muito transplante hoje e o volume de lente de contato também é considerável. Inclusive, é Então, outra coisa que é bom falar, né? Adaptação de lente escleral em paciente pós-transplante. Eu tenho também muito paciente pós-transplante com lente escleral, adaptado com lente escleral, e também e são muito bem adaptados. Então, alguma dica para o pós-transplantado, doutor? Quanto tempo depois do transplante? não, aí a gente tem que esperar aí, pelo menos 6 meses a um ano, né? Pelo menos, para Exatamente. a gente poder No, adaptar. no mínimo 6 meses, que é o que No eu vejo em mínimo, média no dos mínimo, no oftalmos, mínimo. ok. E é lógico que tem casos e casos, mas crosslink e anel também é importante os 6 meses por causa da acomodação da córnea. Às vezes a dioptria muda, e aí Muda. muda a curvatura da córnea e vai mudar, obviamente, a dioptria final da lente, e aí o paciente não está satisfeito com a lente com 4 meses fez e 2 meses depois mudou a topografia, trazendo um resultado refracional diferente. Também temos trocas com essa filosofia equivocada do prazo, né? De quanto tempo depois eu faço uma escleral. O anel muda com certeza, não tem jeito. O cross, eu acho que dá para fazer com 3 meses. Adaptação, vai bem, eu acho, mas o anel tem que esperar, com certeza, porque o anel muda completamente. Muda muito. É importante. Bom, Cris, eu acho que não temos mais nenhuma dúvida, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no chat, o Cris, não temos mais. Gente, queria agradecer o convite do HO Brasil, que nos fez esse convite fantástico aqui, a presença ilustre da doutora Carla. Quem não segue ela no Instagram, entra lá, doutora Carla, é feríssima com dicas baianas, dicas da época que ela trabalhava. Era Marinha ou Exército, doutora? Aeronáutica. Aeronáutica, na aeronáutica. Poxa, várias dicas legais com pacientes, com casos. Eu acho que é válido, né? Hoje o Instagram, ele tem essa virtude de poder levar aos confins do mundo informações importantes, sobretudo para os nossos pacientes
especiais de lente de contato. Então, obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo carinho de sempre e fica à vontade para despedir dos colegas aí. Imagina, gente, eu que agradeço. Primeiro, eu agradecer a Nathalie também, que é a nossa chefa aí, Exato. contato aqui da Bahia, né? Ela que teve essa brilhante ideia aí, é uma defensora e ferrenha das lentes de contato e briga muito pelo setor e está mudando a cultura de muita gente em relação às adaptações. Então, Nath, dá um oi aí, Nath. Ela está de parabéns por promover esses encontros que a gente tem sempre Claro. com trocas, né? Que eu acho muito importante. E, enfim, essa coisa do Instagram mesmo que você falou, nosso compromisso é levar informação de qualidade, porque a gente vê que tem muita coisa aí Sim. bizarra. Então, assim, nosso compromisso é levar informação de qualidade para esses pacientes que às vezes não têm nem noção, né, do que podem. E aí eu acho que é um compromisso que a gente tem também como médico, né, de levar essa informação, porque o Instagram tem um alcance enorme, né? Gigantesco. Gigantesco. Então, assim, e agradecer a você, Bruno, nossa parceria aí de sempre. As Que venham ordens mais, sempre, né? professor. Com certeza, essa palestra está gravada, nós vamos disponibilizar para a plataforma depois do HO Brasil e para que mais pessoas possam ter acesso, tá? Um beijo para vocês, uma boa noite, obrigado Boa pelo noite, carinho, doutora, gente. obrigado, Nathalie, obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.